Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. E hoje eu quero falar sobre um dos pilares mais importantes que você precisa entender e praticar para crescer espiritualmente, para expandir a consciência. Esse pilar é um pilar que também eu uso para me expandir a consciência, para me desenvolver espiritualmente. Existem outros que talvez em outros vídeos eu fale mais, mas esse é um dos principais que eu gostaria de falar para você a forma mais poderosa que existe para que você consiga aí dar os seus primeiros passos para esse despertar, né, para essa expansão de consciência muito mais interessante, muito mais poderosa. A maioria das pessoas, quando quando elas têm uma situação, quando elas têm ali algo que elas causam desconforto nelas, algo que possa estar magoando de alguma forma as pessoas, elas têm uma atitude muito errada quando elas apenas reagem à situação. Então, imagine você uma situação externa, uma pessoa que chega até você um pouco rude, um pouco brava, e essa pessoa, a gente nunca sabe, né, o que está acontecendo na vida da pessoa, e a gente, por não entender, a gente acaba, muitas vezes, reagindo àquela situação. E não é somente a uma situação extremamente grande ou uma pessoa. Muitas vezes coisas pequenas, como, por exemplo, a pessoa derrubou um copo ali de café na mesa, derrubou o celular, derrubou ali o óculos. E o que que acontece? As pessoas acabam reagindo àquela situação. E quando a gente reage, a gente está tendo uma atitude com os nossos instintos. E os nossos instintos, né, ou o ego, a gente acaba tendo ali uma atitude errada daquela situação. Porque nós deveríamos fazer outra coisa. Quando a gente tem essa reação, que a gente. É como se você vai reagir, você acaba baixando a sua frequência, porque chega uma situação com uma frequência vibratória até você. Se você reagir, você também vai baixar a sua frequência e vai entrar na onda daquela vibração. E aí onde acontece muitas vezes uma briga, acontece algo que você explode muitas vezes e condena, julga, critica a pessoa ou a situação. Enfim, existem essas nuances quando esses aspectos se apresentam a nós. Então, a reação, ela é algo que é dos nossos instintos, é do nosso ego. E isso ocasiona muita coisa ruim. Muitas vezes é brigas, muitas vezes até mesmo luta corporal, quando é entre duas pessoas. O que nós devemos fazer quando isso acontece? Então, aqui eu quero deixar aqui o pilar aqui que eu utilizo, que eu acho interessante também você saber. É o pilar da observação. O que que é observação? É a ação de observar. Então, você vai o quê? Vai observar a situação, aquela pessoa que chegou um pouco desagradável até você, algo pequeno, que às vezes a gente explode por causa de algo pequeno. Eu vou observar aquilo. E quando eu tenho essa atitude de observar, eu acabo não reagindo, eu acabo apenas agindo aquela situação. Quando eu ajo, quando eu observo, é o próprio Cristo, é o próprio Deus em você tendo essa atitude. Porque quando eu tenho uma atitude de apenas observação daquela atitude, daquela pessoa, eu consigo ter mais paz, eu consigo ter mais tranquilidade, eu consigo ter clareza de pensamentos, eu consigo ter algo que, se fosse através da reação dos meus instintos, eu não teria. Ou seja, a minha vibração, ela fica aqui em cima, se eu apenas observar aquela situação, e aquela vibração que chega com um negativismo, algo ruim, eu não baixo a minha frequência, então eu tenho clareza de pensamentos, e essa vibração ela passa, ou seja, é uma energia que ela passa e ela não me atinge. E eu consigo ficar ali tranquilo, no equilíbrio. Então, quando eu observo aquela situação, quando eu observo essas situações, eu consigo aí ter uma expansão de consciência e algo que, às vezes, as pessoas não se atentam a isso, que é essa questão de observar a situação. Elas acabam
reagindo àquilo e, na maioria dos casos, começam aí a emitir algo, né, uma frequência vibracional que fica no campo eletromagnético, e a pessoa começa a emitir essa vibração para o universo e ele retorna mais do mesmo, né, igual ou semelhante. Então, é muito importante, quando algo acontecer, que você acredita que vai reagir à situação, você pare e tente observar aquilo sem julgamento nenhum, né? Não julgue a pessoa, a situação ou algo parecido. Apenas observe, que você vai perceber algo em você, olhando para aquilo, você vai ter clareza de pensamento, tranquilidade e muita calma nessa hora. Você pode ter, se for com alguém, você pode ter uma palavra de sabedoria, você pode ter aí, muitas vezes, até a pessoa mesmo chegar até você e dizer assim, olha, eu estou passando mesmo aí por uma dificuldade. Isso pode acontecer, sim. Por quê? Porque você não entrou na mesma vibração daquela pessoa. Você não entrou na mesma onda, como se diz. E é aí, então, que você começa a evoluir espiritualmente. Mas eu quero deixar um exemplo muito grande, muito claro, é o exemplo de Jesus, o Cristo. Quando certo dia ele está ensinando seus discípulos, ensinando as pessoas, e vem alguns escribas e fariseus até ele, eles vêm ali com uma mulher, e eles estão ali bravos, estão ali com pedras na mão, querendo apedrejar aquela mulher, e eles chegam até Jesus, tentando ele, né, procurando testar ele, e dizem assim, mestre, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando, e na lei de Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Então os fariseus e os escribas estavam testando Jesus para ver o que ele diria. Por quê? Jesus era judeu e ele deveria cumprir a lei de Moisés. Porém, se ele dissesse assim, apedreja essa mulher, né, apedreja ela, ele estaria indo contra as suas próprias palavras, que eram palavras de amor, de paz, de alegria, de acolhimento, de, de acolher ali os excluídos, muitas palavras de cura. Então, ele estaria indo contra aquilo que ele próprio estava pregando. E Jesus falava, o que ele falava era correto. Ele não poderia falar uma coisa e fazer outra. Então, Jesus, ele fica o quê? Quieto, observando aquela situação e, com certeza, ele ouviu aquelas pessoas falando isso, ele viu aquela cena, enfim, ele viu toda aquela situação acontecendo, só que ele não falou nada, ele observou. Quando ele observa, aquela energia ruim, aquela energia negativa que está ali com eles, começa a dissipar. Por quê? Porque ele fica lá em cima e a energia começa a ficar por baixo. Ele senta, começa a escrever com o dedo em terra, mas aqueles fariseus e escribas, eles tentam de novo, insistem para que Jesus desse uma resposta. Mestre, o que o Senhor diz? E aí Jesus olha e diz assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, olha só que interessante. Jesus não poderia dizer, né, para aquela situação, quando eles perguntam, Jesus não poderia dizer, apedreje essa mulher, senão ele está indo contra a sua palavra. Ele também não poderia dizer, absolve e manda ela embora, porque só quem poderia fazer isso eram os romanos. E nessa época, quem dominava era Roma. Então, ele não poderia fazer isso, senão ele poderia ser preso. Então, ele não poderia dar um veredito, dizer, vá embora ou não, senão ele era considerado como o rei naquela época. Então, o que aconteceu? Jesus observou aquela situação, teve calma, teve tranquilidade, ele teve clareza de pensamentos, ele teve sabedoria. E quando ele falou isso, ele achou uma terceira resposta. Não era nem apedreje e nem absolve. Era quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, essa é uma lição que a gente pode tirar disso, que nós também podemos fazer, e eu faço, quando acontece uma situação, a gente não reage, porque a gente reage com instinto, e a gente tem que agir com nossa consciência.
com a observação, que é a ação de observar algo ou alguém. Então, essa foi uma lição que eu aprendi, diante de muitos estudos, diante de muito, muito curso também, muita palestra, que eu aprendi essa lição. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu joinha, deixe um comentário, o que você achou dessa lição, desse aprendizado. Um forte abraço e até mais.